amores do 7º ano. Vamos continuar agora, né, com a nossa jornada pelo Brasil colônia e aprofundando algumas questões que a gente viu lá na primeira aula sobre administração, como, por exemplo, as missões religiosas. A gente viu na primeira aula sobre o processo de catequização. O que foi? Vamos relembrar o que foi o processo de catequização. A expansão da fé. A colonização tinha 2 objetivos. O objetivo econômico-político, que era, né, a conquista, a exploração dos territórios do novo, chamado Novo Mundo pelos europeus, para você fazer a comercialização, lembrando que era o quê? O mercantilismo, esse grande comércio no mundo, os primeiros passos de um mundo globalizado, né? Que aí vocês vão, globalização se vê sojoareis em algum momento de nossas vidas, da vida de vocês, porque eu não vou ver mais na minha vida. E quando que a gente vê, deixa eu perguntar a produção, que a produção está aqui, quando que a gente vê globalização, produção? 9º ano. Então, guarda no coração que vai chegar. Tá? E que, também história também é no 9º ano, que aí tem guerra, é o assunto que vocês vivem me perguntando. Mas, pois bem, o que acontece? Começa aqui. O mercantilismo, esse início, né, desse grande comércio pelo mundo. Então, você tem o poder absoluto do rei, que quer mostrar o seu poder não só na metrópole, mas nas suas colônias, e a elite, ela quer expandir o seu comércio, né, quer buscar novas terras. Então, você tem uma aristocracia, uma elite se beneficiando disso tudo, e a Igreja Católica quer expandir a sua fé católica. Se queria antes de 1519, né, assim que chegou no Brasil, já queria com a missão jesuítica, né, já chegou com os padres, com a missão jesuítica do Concílio de Trento, que a gente já estudou, aí que eles vão, né, levar essa missão bem adiante. Então, a catequização foi o processo de conversão dos indígenas na religião, na língua portuguesa, né? Conversão no catolicismo. Lembrando que está falando da Igreja Católica enquanto instituição, não estamos falando de religiosidade. Religiosidade é a crença que as pessoas têm, né, que cada um de nós temos. Então, não estou falando, não estou entrando no método de aspectos de dogma e de crença. Estamos falando da instituição. Tá? E, além disso, a língua que foi uma imposição. Então, os escravizados indígenas passaram por um processo de aculturação. A gente viu também o acordo, que era o padroado, né, que é esse acordo entre o rei de Portugal e a Igreja Católica, que o rei de Portugal poderia nomear os bispos no Novo Mundo, ou seja, os seus aliados, e a Igreja expandia sua fé. É um acordo de camaradas com poder, né, cada mão. Pois bem, a Companhia de Jesus foi fundada pelo Inácio de Loyola, que a gente, né, conheceu lá passada, e quando ela chega ao Brasil, chega em 29 de março de 1549, na mesma armada, na mesma, né, expedição que o primeiro governador-geral, o Tomé de Souza, veio. Então, chegou lá na Bahia de Todos os Santos, atual Bahia, né, atual Salvador, e eles chegaram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. A gente vai ter, além do Manuel da Nóbrega, a gente vai ter também outros nomes importantes, como José de Anchieta, que é o primeiro aqui da imagem, o padre Manuel da Nóbrega, e o padre Antônio Vieira. São nomes importantes para essa consolidação, né, da Igreja Católica aqui no Brasil, no Novo Mundo. Eles estabeleceram na Bahia, depois eles foram para São Vicente, primeira capitania que a gente, né, a primeira vila que a gente viu, e aqui no Rio de Janeiro. E eles vão fundar colégios, como a gente vai conhecer. Bom, além dos jesuítas, temos outras ordens, tá? Que vieram para o Brasil. Os jesuítas tinham essa missão catequizadora, mas a Igreja Católica ela é feita de várias ordens, né? Ou seja, várias ramificações e segmentos. Você tem a ordem monástica, você tem as ordens mendicantes, né? A monástica é como, por exemplo, né, vou falar quando for aparecendo. Os carmelitas é a ordem dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, que fica atualmente no estado de Israel, e é uma ordem de reclusão, é uma ordem de oração e silêncio. Tá?
Eles chegaram em 1580 no atual estado da Paraíba. E essa imagem aqui, eu não sei se vocês já passaram por lá. Se vocês já passaram por lá, gente, uma vida sem guardar lá. Aqui é a Praça 15, essa imagem. Tá vendo? É a Praça 15. A Praça 15, que é onde ficam os barcos para ir para Niterói, no centro da cidade do Rio, tem um muro bem grande do lado de uma igreja, que ali na esquina está a Rua 7 de Setembro, ali era o convento dos Carmelitas. Aliás, foi lá que Dona Maria I, rainha de Portugal e do Brasil, faleceu. Bom, outras ordens. Uma ordem monástica, ou seja, de monges, eram os beneditinos, da Ordem de São Bento, que tinha o objetivo de regular, né, e estabelecer a convivência social nos parâmetros da Igreja Católica. Eles chegaram em 1599 em Olinda, que é essa imagem aqui da ponta, vista de cima, e essa imagem aqui é o Mosteiro de São Bento, que é um lugar muito ouro em Xalá, que tem também no centro da cidade do Rio. E aí a Ordem Franciscana, gente, Ordem Franciscana de Ordem de São Francisco, Ordem Mendicante. Ordem mendicante é que você tem que dar os seus bens, tá? Você tem que abrir mão das riquezas, né, e dos luxos, e viver uma vida, né, de simplicidade, até certo ponto de punição. Eles o governo colonial queria os frades menores, né? Então, se São Bento são monges, franciscanos são frades, e para ajudar na pacificação. Gente, botei essa imagem aqui para mostrar a ironia das coisas. Essa é a igreja de São Francisco na Bahia, Salvador. Lembra? Acabei de falar, é uma ordem mendicante. Tá? Então, uma ordem para viver com pouco. Aí o que eles fizeram? Eles exploraram bastante o ouro do Brasil, extraíram muito ouro, mataram muita gente, e aí fizeram uma igreja cheia de ouro, cheia, gente, tudo dourado é ouro, tá? Não é uma pinturinha dourada. Cheia de ouro, numa igreja que quem fundou foi São Francisco, que defendia a simplicidade da vida. Olha a ironia que tem, né, quando a gente junta poder monárquico padroado com a igreja. Não é sempre, né? Não é sempre que sai como quem criou a ordem dizia, tá? Então, por isso é um assunto bem complicado. Só estou apontando para a gente perceber que é ordem mendicante. Foi fundada, sim, mas há muita igreja com muito ouro. Pois bem, as missões jesuíticas, missão é chamada o avanço jesuítico, né? Também são chamadas de reduções, que eram aglomerações, não tinha pandemia, podia aglomerar, autossuficiente, ou seja, era um arraial, era uma localidade que viviam os jesuítas com os indígenas, que eram esse espaço para aculturar, ou seja, como eu falei já na aula passada, tirar a cultura, né, dos indígenas e impor a cultura europeia. E aí eles vinham muito comum, né, como já vimos de cara na carta do Pedro Vaz de Caminha, poligamia, politeísmo, andar nus, tudo isso era muito mal visto. E aí eles achavam que iam salvar justamente com aquele conceito que a gente conheceu na passada, com etnocentrismo e evolucionismo. Tá? Ó, bem tipo de questão que a professora gosta de cobrar em prova, a dica. Pois bem, eles usavam o teatro, tinha uma barreira da língua, então eles faziam muitas exibições, como a Paixão de Cristo, né? Como a vida dos santos, como fizeram aqui no Rio de Janeiro com São Sebastião. Afinal, São Sebastião, milagre é que ele sobreviveu às setas. Nada melhor, né, do que você mostrar isso num teatro para indígenas que usam arco e flecha. Tá? Esses aldeamentos, eles eram controlados pelos jesuítas, mas alguns eram por funcionários régios e colonos. Isso aqui é um exemplo de como é o aldeamento. E a outra imagem são as ruínas de São Miguel das Missões, que fica, né, nos 7 povos das Missões, no Rio Grande do Sul. Outra expansão foi em busca pelas drogas do sertão. Foi quando eles saíram, né? A colonização sai do litoral e vai para o continente. Droga do sertão era urucum, que é usado para pintura, cravo, também usado, né, na comida, baunilha na comida, e plantas diversas
por fins medicinais e culinários. Então, esses aldeamentos produziam, né, esculturas, vasos, cordões, né, artefatos decorativos. Também usavam metal. Então, isso vai saindo do litoral e vai indo para o interior. É aí que a colonização sai da faixa, né, litorânea do atual Brasil e vai, por exemplo, adentrando a Amazônia. A gente vai conhecer também os bandeirantes, esses camaradas que vão dar o que falar. Pois bem, gente, os jesuítas, eles foram o maior donos de terras aqui na América Portuguesa até 1759, tá? Olha o tamanho. Eles iam do Catumbi até Inhaúma. Depois pega o mapa do Rio de Janeiro, abre para ver de onde é o Catumbi até Inhaúma, tá? E vê como isso é uma boa parte de terra. E outra coisa, está falando da colonização. Eles iam por rios, muitos rios que a gente não tem hoje, né? Porque foi tudo aterrado, Carioca, né? Casa de homem branco. Né? O Catete, perto de onde eu moro, tinha um rio lá. O rio está o quê? Foi... Não sei, não esqueci o nome quando a gente tapa o rio. Tapado. Tem um nome na geografia, mas aqui a gente vai falar assim, tapou o rio. Tá? Botou terra em cima do rio. Hã? Assoreou o rio. Gente, essa produção está muito eficiente hoje. Assoreou o rio. Tá? A produção aqui, o professor Juarez está aqui no meu ponto, me deu uma dica. Obrigada. Pois bem, os beneditinos também tinham vargem grande, vargem pequena, criavam gados. Tá? Os carmelitas, toda aquela região da Praça 15 que eu falei para vocês, e os franciscanos, aquela que o convento hoje, né, é ali em cima do metrô da Carioca, até hoje, as várias casas de comércio que você tem ali na Rua da Carioca ainda são da Igreja Católica, tá? Então, se vocês quiserem, depois a gente pode abrir na nossa aula o mapa para a gente ver a distância e a quantidade de terra que eles tinham, tá? Os colégios jesuítas eram esse lugar que eles, né, educavam. Então, o primeiro colégio foi em Salvador, o segundo foi na Vila de São Paulo de Piratininga, que é a atual cidade de São Paulo. Tá? A cidade que é a capital do estado de São Paulo. Além disso, a gente viu, né, na minha live, já falei para Ribeiro, que tinha o Morro do Castelo, e lá tinha um colégio jesuítas. Então, eles educavam não só os indígenas, mas os filhos dos colonos e padres também. Tá? Tirando o Morro do Castelo, que foi, né, derrubado, desmontado, os outros colégios, tanto em Salvador quanto em São Paulo, ainda estão de pé, ainda, né, não funcionam necessariamente como colégio, mas, né, a estrutura, enfim, né, o prédio ainda funciona. Gente, a gente está falando de religião. Uma coisa muito importante a gente falar é intolerância religiosa. O que é intolerância? A intolerância é uma atitude que é a falta de habilidade ou de vontade de reconhecer e respeitar a diferença de crenças e opiniões. Intolerância é quando você não aceita o diferente. É quando você acha que o seu ponto de vista é mais importante, como o etnocentrismo. E aí você não só acha que a sua cultura é maior, como você desrespeita, como você quer acabar, como você quer destruir a crença dos outros. Tá? Então, a gente tem aqui os politeístas, os indígenas brasileiros acreditavam em vários deuses, como, por exemplo, Tupã. Né? Tupã, Yara, né? Tem toda uma mitologia dos nossos indígenas. E aqui, ó, a imagem né, de um ritual. A gente vai ver melhor, né, nas próximas aulas sobre a cultura afro-brasileira. E aqui, ó, a representação, né, de pessoas vestidas dos orixás. Aqui a gente tem aqui a gente tem isso. Ai, adoro quando eu vou. Pode fazer isso? Vamos lá? Deixa eu lá. Aqui, né, aqui é uma cerimônia do período colonial imperial, que é a congada, que a gente vai conhecer na nossa aula ao vivo, melhor, que é um espaço de resistência. A religião foi resistência dos indígenas e dos africanos, que foram escravizados. Festas também,
tá? Você manter a sua cultura até hoje como aqui com as manifestações. Enquanto você tem intolerância religiosa, é quando você não está respeitando o outro. Isso é crime, tá? Isso você pode ligar e denunciar. A gente tem que respeitar todas as religiões. O cristão protestante, né, os evangélicos, os católicos, os judeus, que também foram muito perseguidos na América Portuguesa, vítimas da Inquisição, muçulmanos, budistas, tá? Quem acredita nas mitologias nórdicas, enfim. E umbandistas e candomblecistas, que são as religiões afro, e também quem, né, segue religiões como o xamanismo, que vem dos nossos indígenas, tá? Então, vocês estão vendo que esse é um assunto que liga muito com a nossa história. Por isso que toda hora eu estou falando de coisas atuais. Estudar a história colonial é estudar a nossa identidade. Por mais, a gente nasceu no Rio, o que isso tem a ver com o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste? Isso tudo faz parte da construção da nossa identidade. E quando a gente se conhece, e quando a gente entende os processos históricos da nossa sociedade, a gente entende muito mais, né, tudo, nós e o mundo que a gente vive. E aí a gente passa a respeitar muito mais, né? Porque a gente já respeita muito mais. Beijo, amo vocês, até a próxima. Tchau!